Na madrugada de 24 de janeiro de 2026, explosões rasgaram o silêncio gélido sobre Kiev e outras partes da Ucrânia, deixando mais de 1,2 milhão de residências sem eletricidade em meio a temperaturas que caíam abaixo de zero. Centenas de mísseis e drones, incluindo sistemas raramente usados em combate, foram lançados contra a rede de energia do país. Quando o amanhecer chegou, milhares de edifícios em Kiev continuavam sem aquecimento, enquanto as luzes que normalmente marcavam a rotina de uma capital europeia permaneciam apagadas ou piscando de forma intermitente. Era uma noite como outra qualquer de guerra, e ao mesmo tempo nenhuma noite foi tão disruptiva para a vida civil. No vídeo de hoje, veremos como os recentes ataques russos ao setor energético levaram Kiev a um estado de colapso funcional. E o que isso significa não só para a capital ucraniana, mas para a dinâmica da guerra, da sociedade e da política em um conflito que já dura quase 4 anos. O ataque foi parte de uma campanha intensificada contra a infraestrutura energética ucraniana, que começou nas primeiras semanas deste inverno e já havia deixado grandes áreas sem energia, água ou aquecimento em temperaturas que, em algumas regiões, alcançaram menos 14 graus Celsius. Para entender a dimensão dessa ofensiva, é preciso olhar além do número de residências sem eletricidade. Em Kiev, cerca de 6.000 edifícios ficaram sem calefação na manhã seguinte ao ataque, e muitos moradores enfrentaram a interrupção do sistema centralizado de distribuição de calor da cidade, que já havia sido danificado em ataques anteriores. O que aconteceu naquela noite? A Rússia lançou uma onda coordenada de mísseis e drones contra usinas, linhas de transmissão e subestações. Alvos que sustentam não apenas a luz elétrica, mas o funcionamento dos sistemas de água, aquecimento, transporte e comunicação. O céu sobre Kiev foi iluminado por flashes alaranjados enquanto as defesas aéreas tentavam repelir os ataques. A estratégia para os analistas ucranianos não foi acidental. Foi a campanha mais pesada contra o sistema energético desde o início da invasão em grande escala em 2022. Cerca de 800 mil domicílios na capital e 400 mil na região de Chernihiv perderam eletricidade após a ofensiva. Em muitos locais, o apagão foi combinado com a interrupção do aquecimento e do fornecimento de água, transformando a rotina das famílias em uma luta constante por serviços básicos. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, descreveu a escala do impacto. Muitos edifícios, incluindo blocos residenciais, permaneciam sem aquecimento mesmo dias depois, enquanto equipes de emergência trabalhavam para restabelecer serviços essenciais. Parte da cidade vinha experimentando somente algumas horas de eletricidade por dia, em um padrão de funcionamento que as autoridades chamam de energia de sobrevivência. Esse cenário expõe uma realidade que vai muito além de um simples blackout. Quando a eletricidade falha em uma cidade moderna, falham também a água corrente, os aquecedores, os elevadores, as bombas que mantêm redes de saneamento funcionando, os hospitais e clínicas que dependem de energia constante. Em pleno inverno europeu, isso se traduz em riscos imediatos à saúde, segurança e dignidade das pessoas. Famílias inteiras passam longos períodos em apartamentos frios, dependentes de geradores, lareiras improvisadas ou de abrigos públicos aquecidos. Para colocar isso em perspectiva, Kiev tem cerca de 3 milhões de habitantes. Quando uma parte substancial da cidade perde eletricidade e aquecimento simultaneamente, a vida urbana, desde tarefas cotidianas até serviços de emergência, entra em um estado de colapso funcional. Isso não significa que a cidade deixe de existir. Significa que suas funções centrais se tornam precárias, intermitentes e imprevisíveis. O padrão desses ataques também revela uma lógica de persistência. Em vez de um único ataque devastador, a Rússia intensificou uma série de ofensivas ao longo das últimas semanas,
atingindo a infraestrutura energética repetidamente e consumindo a já limitada capacidade de reparo ucraniana. Em muitos casos, sistemas que haviam sido restaurados após ataques anteriores foram danificados novamente em seguida, dificultando uma recuperação sustentada, em contraste com as narrativas de campos de batalha tradicionais. Linhas de frente, confrontos de tanques, atritos de infantaria. Esse tipo de ofensiva evidencia uma guerra pela infraestrutura, na qual a resistência de uma sociedade civil se torna um componente do conflito. Isso porque a energia elétrica, o aquecimento e a água quente são princípios básicos de sustentação da vida urbana moderna. Quando esses princípios são sistematicamente atacados, cria-se não apenas desconforto, mas um desafio constante à capacidade de uma população de manter sua rotina e dignidade. A estratégia russa, segundo autoridades ucranianas, não se limita a destruir equipamentos. Ela visa desgastar a resistência da sociedade ucraniana, pressionar a moral pública e gerar custos humanos e logísticos que prolongam a sensação de insegurança e exaustão. Esse desgaste não ocorre apenas na noite em que as luzes se apagam. Ele reverbera em decisões políticas, no custo de reconstrução, no estresse social acumulado e na necessidade de alocar recursos escassos entre frente de batalha e sobrevivência civil. Para uma cidade como Kiev, que nunca havia enfrentado esse tipo de ataque sistemático sobre seus sistemas vitais, o impacto vai bem além de horas sem eletricidade. Ele questiona a própria capacidade da sociedade de manter um modo de vida urbano normal sob o peso de uma guerra prolongada. Enquanto isso, o panorama diplomático se desenrola em paralelo. Os ataques acontecem em um momento em que representantes ucranianos, russos e mediadores internacionais têm buscado negociações que possam levar a um cessar-fogo ou algum tipo de acordo de paz. Essas conversas, entretanto, não interrompem o fluxo de ataques. Uma realidade que muitos analistas interpretam como um indicativo de que, para Moscou, a destruição da infraestrutura civil pode ser parte de uma estratégia de pressão adicional em negociações. Para os moradores de Kiev, a experiência é imediata e visceral. Em relatos diretos, muitos descrevem a ansiedade de noites geladas, sem aquecimento, a luta para manter a comida armazenada, o uso de lanternas e velas para iluminar cômodos e a dependência de abrigos públicos aquecidos. Alguns bairros passaram dias intermitentes, entre luz e escuridão, entre aquecimento e frio intenso, em um ciclo que corrói a sensação de normalidade. Mas nem tudo é simplesmente desespero. Autoridades, equipes de emergência e voluntários se mobilizam para conectar geradores, reparar linhas, distribuir mantimentos e abrigo temporário. Essa resposta resiliente, embora enfrentando desafios quase diários, é parte da vida cotidiana em uma cidade sob ataque constante à sua infraestrutura mais fundamental. Ao fim, o que se desenha é um quadro no qual a energia elétrica deixou de ser apenas um serviço público e passou a ser um elemento estratégico de guerra. Kiev, ao perder luz e calor em momentos críticos, não apenas experimenta um apagão. Ela vê seu modo de vida urbano moderno pressionado ao limite, forçando uma adaptação contínua e expondo as fragilidades que emergem quando a tecnologia que sustenta o dia a dia é atacada repetidamente.